Olá, eu sou a Lara, graduanda em Engenharia de Materiais, e para a disciplina de Projetos de Engenharia de Materiais 2, eu escolhi o tema Síntese e Caracterização de Nanopartículas de Prata, a GNPS, e meu orientador é o professor Osmar. Para entender melhor por que fazer essa síntese e qual é a finalidade dela, nós precisamos falar sobre biomateriais. Os biomateriais são substâncias ou uma combinação de substâncias, que podem ser sintéticas ou naturais, que são utilizadas para melhorar, aumentar ou substituir de forma parcial ou inteiramente sistemas biológicos. Assim, nós sabemos que os materiais que são utilizados como biomateriais precisam ter características muito específicas, principalmente dependendo da área da aplicação. Por exemplo, se você for utilizar algum material para uma prótese na clavícula, é necessário ele ter as características para aquela área, porque a pessoa precisa levantar o braço, fazer os devidos movimentos, então a prótese vai precisar acompanhar todos esses movimentos. Atualmente, as áreas que mais utilizam biomateriais são as áreas da ortopedia e da ortodontia, mas as outras áreas também vêm crescendo de forma muito grande, principalmente agora com a impressão 3D, e tendem a crescer cada vez mais. Um dos materiais mais utilizados como biomateriais é o titânio, porque ele tem essas propriedades, né? Ele tem, por exemplo, excelentes propriedades mecânicas, o que vai ser muito bom devido ao movimento ou a força que vai precisar ser feito, dentre outras características. Ele tem uma estabilidade química no corpo humano, isso é extremamente necessário, porque a gente não vai colocar algum material no corpo humano que vai reagir de alguma forma. Ele tem uma certa resistência à corrosão, isso também é necessário, já que a gente não pode colocar algum material lá dentro que vá corroer. Ele tem uma fase termodinamicamente estável em pH fisiológico, isso também é muito importante, porque os materiais tendem a ir para a sua fase termodinamicamente estável, mesmo que ao longo de um tempo muito grande. Então, se a gente colocar algum material dentro do corpo humano que não está, né, nessa fase estável, ele vai tender a ir para ela, e isso pode causar um problema muito grande depois. O titânio tem uma baixa tendência à formação de íons em meio aquoso, no caso o sangue. Ele é um material bioinerte, e isso vai exigir um longo período para a sua integração. Isso não vai ser um problema, porque atualmente as próteses utilizadas, elas não são retiradas, elas ficam lá, só são retiradas em casos muito específicos, como por exemplo infecção, que vai ser tratada de uma outra forma até a retirada, ou se o corpo rejeitar a prótese. Mesmo assim, mesmo com todas essas características, não está imune de acontecer infecções. E essas infecções, elas são causadas por diversos motivos. Aqui eu citei alguns deles, os mais conhecidos, que são, por exemplo, um tempo de cirurgia prolongado, superior a 150 minutos, transfusão de sangue, artroplastia bilateral em um mesmo período cirúrgico, também não é indicado, características do paciente, como idade avançada, desnutrição, obesidade, diabetes mellitus, infecção pelo HIV em estágio avançado, a presença de um foco infeccioso mesmo que à distância, fatores que retardem a cicatrização da ferida cirúrgica. São todos questões, quesitos que vão ter que ser levados em conta antes de ser feita a cirurgia, antes de ser colocado a prótese. Só que mesmo assim ainda está sujeito a infecções. Então pensou-se numa forma de evitar esse tipo de problema. Pensou-se no que, então? A utilização de nanopartículas. O que são nanopartículas? De uma forma bem simplificada, nanopartículas são materiais que têm de 50% para cima das suas partículas com um tamanho de 1 nanômetro a 10 nanômetros. De forma bem simplificada mesmo, até porque a definição de nanopartículas varia muito de artigo para artigo, de cientista para cientista. E as nanopartículas, elas têm esse poder antibacteriano, eles são um agente antibacteriano muito utilizado, inclusive. A sua utilização vai desde
farmacos até a indústria alimentícia. É realmente muito vasta a sua aplicação. Uma das nanopartículas mais utilizadas são as nanopartículas de prata, as AGNPS. Elas têm essa ação antimicrobiana bem elevada, elas têm uma certa toxicidade, só que ela é baixa, e as nanopartículas de prata podem ser utilizadas em uma dose muito baixa, muito pequena, então isso não vai ser um problema, essa toxicidade não precisa ser levada em consideração, já que a dose é bem baixa. E justamente por isso ela tem uma larga utilização no mercado. E também, lógico, pelo tamanho, as nanopartículas em si. Mas como que é obtido as nanopartículas de prata? Obtém-se elas a partir de síntese. E a síntese elas podem ser realizadas através de vários tipos de métodos. O método que eu vou falar agora é um método escolhido, eu vou citar só ele devido ao tempo. É um método de redução química. Ele é muito utilizado porque ele permite obter grandes quantidades de nanopartículas de prata em pouco tempo, além de que é fácil controlar as condições de reação e as características da nanopartícula que vai ser obtida. E isso é extremamente importante para a aplicação posterior. Porém, nós temos um problema associado a esse método, é que deve-se evitar a aglomeração das nanopartículas. E para isso, utilizam-se os chamados estabilizadores ou protetores. Esses estabilizadores geralmente são polímeros, mas existem também outros. Deve-se tomar muito cuidado na escolha dele, porque tem reagentes que são extremamente tóxicos e podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mas o uso deles é extremamente importante, porque é através deles que a gente vai poder controlar o tamanho da superfície, como vai ser essa nanopartícula que a gente vai obter. Então, para essa síntese, a gente escolheu o borohidreto de sódio. Por quê? Como que esses agentes redutores eles trabalham? Eles vão aderir à superfície da nanopartícula e vão produzir uma camada auto-organizada, e isso vai inibir a aglomeração das nanopartículas. Já o borohidreto de sódio, ele trabalha como se fosse, ele vai agir tanto como um redutor como protetor, um agente redutor e um agente protetor. Ele vai aderir às superfícies da nanopartícula, isso vai causar uma repulsão eletrostática, e assim elas não vão conseguir se aglomerar. Mesmo com o uso dos estabilizadores, ainda assim deve-se ter cuidado com a limpeza das vidrarias e de todos os materiais que a síntese vai ter contato. Porque sujeira, impureza, qualquer coisa que tiver nessas vidrarias, nesses materiais, podem ser o potencial sítio de nucleação para as nanopartículas, o que vai fazer com que elas se aglomerem. Então tem que ter uma limpeza muito rígida. E aqui eu coloquei uma imagem que para a gente ter uma noção, a gente vai saber que as nanopartículas se aglomeraram pela cor. Então, a cor que a gente quer é essa bem amarelinha mesmo. E aqui seriam os níveis de aglomeração. Se ficar mais escuro, a gente já sabe que não deu certo. E aí, é literalmente começar o processo todo novamente. Dessa forma, então, a gente precisa controlar muito bem a coloração da nanopartícula. Sendo assim, agora a gente pode definir os objetivos do projeto. O objetivo geral é criar uma superfície antibacteriana no titânio, utilizando nanopartículas de prata. Nós vamos fazer com que elas se adaptem, elas fiquem na superfície através de um tratamento térmico e posteriormente para ser utilizado em próteses para evitar as possíveis infecções, de forma a retardar ou inibir o crescimento ou mesmo matar as bactérias. E assim a gente pode definir os nossos objetivos específicos. Para esse trabalho, a intenção era fazer a síntese da nanopartícula. Devido à pandemia do Covid-19, não pôde ser feita a síntese para essa utilização. Eu vou pegar uma síntese que foi feita anteriormente,
que eu acompanhei juntamente com uma mestranda, mas que teve outra utilização. Então, posteriormente, nós vamos ter que fazer essa síntese e depois nós vamos aplicá-la na superfície do titânio e fazer um tratamento térmico. E por fim, nós vamos fazer os devidos ensaios para ter certeza de que deu certo, que funcionou. E provavelmente um MEV para conseguirmos verificar como que as nanopartículas ficaram na superfície, como é que elas aderiram à superfície. A síntese que já foi realizada, ela foi feita dessa forma. Primeiro, nós tivemos uma limpeza das vidrarias, como eu já falei, é extremamente importante. Essa limpeza ela foi feita com detergente primeiro e depois com uma solução de potássio alcoólica. Ela é uma das partes que mais demora na síntese porque é uma limpeza realmente muito rigorosa. Depois, nós tivemos o borohidreto de sódio, ele foi colocado em banho de gelo ao abrigo da luz e sob agitação constante. E então a gente utilizou o nitrato de prata como o precursor metálico da reação e ele foi gotejado aos poucos na solução de borohidreto. Depois foi feita uma diluição da solução. Essa diluição foi feita de 1:3, 1:5, 1:10, 1:25 e 1:50, para que a gente pudesse realizar o UV-Vis. O UV-Vis ele é realizado para que a gente possa ver qual o tamanho da nanopartícula. Também é extremamente importante dependendo da aplicação. E o UV-Vis ele geralmente é feito no mesmo laboratório, já que a síntese ela não pode de forma alguma receber impureza, sujeira e nem luz. Então, isso é extremamente necessário também que seja feito no mesmo lugar para não ter que sair com a síntese de um lugar e ir para outro. Por fim, nós temos aqui o cronograma da matéria de Projetos de Engenharia de Materiais 2. Essa síntese ela foi realizada em maio de 2019. Quando tudo voltar ao normal, nós faremos novamente um cronograma para ver toda a parte experimental, como vai ser feita. De março, desde que começou a pandemia, de março até junho, eu fiz uma análise do referencial teórico. E posteriormente, em junho, já comecei também a escrita do pré-projeto, que foi entregado em julho. Agora nós temos a apresentação do pré-projeto, também em julho. Nós vamos ter ainda em julho a análise dos resultados e vou começar também a escrita do projeto final, de julho a agosto, que vai ser quando eu vou entregar. E por fim, nós vamos ter a apresentação do projeto final em agosto. Muito obrigada.